Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta, vamos aproveitando o tempo, tá? Esse vídeo que eu postei, o vídeo anterior que foi postado, eu gravei, estava guardado no celular, né? Quando eu fiz aquele vídeo dando comida para as galinhas, foi no mesmo dia, tá? Eu saí do galinheiro, fui à cozinha fazer o fogo, foi naquele mesmo dia. Estamos aproveitando e vamos aproveitar o tempo que Deus nos dá, a oportunidade que Ele nos dá, para a gente se comunicar, para a gente interagir, para, na medida do possível, levar um pouco de Deus, porque não devemos nos cansar de falar de Deus, falar das coisas de Deus. Tudo em relação a Deus é rico, é feliz, é gostoso. Então, eu peço perdão a vocês porque eu tenho o meu jeito de falar de Deus. Bom, eu tenho o meu jeito de evangelizar. Eu luto para ser a doutrina, o ensinamento da igreja. Mas cada um na sua particularidade, e eu sei, tenho consciência que estou muito distante daquilo que a igreja ensina, quer que nós sejamos. Eu sou um daqueles que estou muito longe da meta, mas humildemente eu peço que você aceite o nosso esforço de evangelizar, de anunciar as coisas de Deus, sobretudo neste período que muitas pessoas estão vivendo de forma tão tristonha. Quantas pessoas queriam ir à igreja, queriam participar da missa, queriam e não estão podendo. Então, já que este meio está à nossa disposição, vamos usá-lo para que a gente possa chegar a tantas pessoas, para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa ajudar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Então, como as pessoas ouvirão, crerão, se não há quem fale? Graças a Deus que hoje tem muitas pessoas falando, muitas pessoas anunciando, muitas pessoas evangelizando, muitas são as pessoas que estão colocando-se à disposição de Deus. A cada dia Deus está levantando, enfim, tantas pessoas, né? Quantos sacerdotes que a gente nem conhecia estão agora chegando aí na mídia, estão usando as redes sociais, estão evangelizando. Então isso para nós é muito gratificante, saber que a palavra de Deus, as coisas de Deus estão sendo transmitidas, e isso para nós é uma graça. E todos nós, como cristãos, devemos fazer parte da missão da igreja, da evangelização. Cada um da sua maneira, cada um por seu turno, cada um na vocação em que foi chamado, deve fazer a sua parte para que o nome de Deus seja conhecido, seja amado, seja adorado por todos sempre. Eu falei ontem, queridos, que o relato do Deuteronômio, capítulo 30, que eu falei ontem, do 15 ao 19, ele retoma o Gênesis, capítulo 2, do 9 seguinte, quando Deus coloca no paraíso as árvores da vida, do bem e do mal. O Deuteronômio, de uma forma sapiencial, esse capítulo, não só esse capítulo, mas o livro todo do Deuteronômio, ele tem um estilo sapiencial de última grandeza, Ele está retomando quando o autor deuteronomista coloca, quando ele diz: diante de vós coloco a vida e a morte, a bênção, a maldição, o mal e o bem. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes. Achega-te a Deus, porque Ele é a tua vida. Repito-me, ele está fazendo um paralelo direto com Gênesis, capítulo 2, 9, como eu já falei, porque a realidade é a mesma, queridos. Mais uma vez, Deus está confrontando o homem, ou melhor, mais uma vez, Deus está orientando o homem para que tome as melhores das decisões. Então o Deuteronômio, retomando o Gênesis,
Ele está descrevendo em estilo hebraico a criação. E o mal definitivo, também falava isso, que é a morte, ela é precedida. Esse mal definitivo é precedido por uma má escolha. E não poucas vezes, queridos, não poucas vezes, quando aquilo que fazemos é para ser visto pelos homens, quando aquilo que fazemos é para receber a glória dos homens, o aplauso dos homens, com toda certeza também estamos escolhendo o mal e Satanás é mestre. Satanás é especialista para nos propor o mal disfarçado de bem. Ele é astuto, ele é hostil. Então é necessário que tenhamos esta consciência que não poucas vezes o demônio está enganando-nos com atitudes, com práticas cristãs, com atividades espirituais, para colocar no nosso coração a soberba, para colocar em nós o orgulho, para colocar-nos na posição daquele fariseu, que lá no templo dizia: eu não sou como os outros homens, eu não sou como os roubadores, os adúlteros. Então, queridos, ao criar o homem que é um misto de espírito e de matéria, Deus sabia, Deus tinha a absoluta certeza, até porque ele é onisciente, que sua imagem e semelhança seria posto à prova, não por ele, porque ele a ninguém tenta. Deus sabia que o ser humano, a sua imagem e semelhança, seria colocado diante de situações decisivas. Ele seria posto diante de decisões capitais, de escolhas decisivas. Eis a razão, queridos, porque Deus, no seu amor, na sua misericórdia, sabendo que aquela presunção orgulhosa que é anterior ao fenômeno humano, ao ser humano, sabendo daquilo, a recomendação divina ao homem diante das árvores da vida, do bem e do mal, é antecipada. É antecipada, queridos. Deus está dizendo-lhe, quando Deus coloca diante do homem a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, Deus está antecipando-se ao homem, orientando-lhe, dizendo-lhe: a decisão é esta. Isto aqui você não pode fazer, este passo você não deve dar, sob pena de morte. Sob pena de morte. Então Deus está antecipando-se ao ser humano esta recomendação divina ao homem, diante das árvores da vida, diante das árvores do bem e do mal, é Deus dizendo a sua imagem e semelhança: tu precisarás decidir, tu precisarás escolher, tu terás de tomar decisões. E essa palavra é dita hoje para mim e para você. Deus estava dizendo ao ser humano: à sua frente, bem e mal, bênção e maldição, vida e morte, sempre estarão. Aquela palavra dita naquela época, ela é atual, queridos. Ela é atual, ela é real, ela é verdadeira. Deus está correndo ao ser humano, Deus está correndo na direção do ser humano e dizendo-lhe: você precisará decidir.
Você precisará decidir. Você precisará tomar decisões. Tomar decisões radicais. Como Josué que disse, se vos parece mal, servir aquele que vos tirou da escravidão, que vos fez chegar até aqui, se vos parece mal servir aquele que revelou-se a vós com tantas maravilhas, com tantos sinais, com tantos prodígios, se vos parece mal servir aquele que matou a vossa sede, que fez brotar água da rocha, se vos parece mal servir aquele que tornou as águas amargas doce, potáveis, se vos parece mal servir aquele que na falta de pão, na falta de carne, ele mandou o alimento na hora certa, mandou pão, mandou carne, supriu as nossas necessidades. Durante aquela longa viagem, ninguém precisou dizer, estou sem sandálias, sem sapatos, sem roupa. A providência de Deus acompanhou o povo durante toda a sua história, durante toda a caminhada, e a caminhada em um lugar que era impossível alguém manter-se, alguém estabilizar-se. Era impossível uma multidão daquela, queridos, passar tanto tempo no deserto, sem carências, sem necessidades, sem privações. E Josué está dizendo exatamente isto. Se vos parece mal, se é mal aos vossos olhos servir aquele Deus que no impossível se mostrou Deus, Senhor absoluto, Deus provedor, Deus onipotente, escolhei a quem vós quereis servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus, sabendo, queridos, que nós precisamos tomar decisões, Ele vem ao nosso encontro. O Deuteronômio está repetindo aquele evento lá do Gênesis, do início da história humana. Escolhe, pois, a vida, escolhe o bem, escolhe a bênção, escolhe a bênção. Deus é a tua vida, Deus é a tua vida, queridos. Isto é sério, queridos, porque enquanto Deus vem ao nosso encontro, querendo que escolhamos a vida, que escolhamos o bem, que escolhamos a bênção, Satanás, ele quer nos ver desorientado. Satanás, ele nos quer ver bifurcado. Satanás, ele quer nos ver indecisos. O demônio quer nos ver pessoas que ficamos olhando de um lado para o outro, esperando as coisas cair do céu. Ele quer que duvidemos. Ele quer que venhamos repetir aquilo que o povo disse a Moisés: tu nos tirastes de lá, onde tínhamos as nossas paneladas aceboladas, onde tínhamos túmulos para nos matar aqui. Satanás quer que diante de determinadas situações da nossa vida, nós fiquemos sem saber o que fazer, para onde ir. E por isso Deus antecipa-se ao homem e diz-lhe: escolhe, pois, a vida, escolhe a bênção, para que vivas tu e os teus descendentes. Achega-te ao Senhor, porque Ele é a tua vida e a vida dos teus descendentes. Achega-te, queridos, esta é a palavra que Deus está dando para nós. Escolhe-me, opta por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus fala isso tremendamente com o seu povo e continua a falar com o seu povo, porque nós somos o novo Israel, o povo de Deus, queridos. E não obstante,
Não obstante, queridos, porque Deus sabe que a negação da luz, as trevas, Satanás, quer a humanidade sem saber que rumo tomar. Inclusive quando busca a Deus, servindo-se dele para orgulhar-se, para encher-se, para envaidecer-se, para sobrepor-se aos demais. Deus vem ao nosso encontro, na sua maior revelação, Jesus Cristo, e diz: quando deres esmola, quando jejuares, quando orares, quando praticares as tuas obras que devem ser praticadas. E se não forem praticadas, tu não és cristão, tu nunca me conheceste, tu usas-me, tu estás travestido de cristão, disso, daquilo outro, mas na verdade, o que tem no teu coração não sou eu. O que tem dentro de ti, no centro da tua vida, não sou eu, porque se fosse eu, o teu agir seria diferente. O teu agir seria diferente. 1 Coríntios 13, ainda que fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver caridade, isso de nada serve, isso de nada vale. Então, porque Deus sabe disto, porque Deus sabe que o ser humano, ele busca o mal, inclusive instrumentalizando o próprio Deus, instrumentalizando a caridade, instrumentalizando a oração, instrumentalizando a penitência, porque Deus sabe que isso também é uma escolha má. Quando isso fazemos para sermos vistos, para subirmos os degraus das ostentações, é que ele vem ao nosso encontro dizendo: entra no teu quarto, na hora do jejum não desfigures o teu rosto, quando deres esmola não deixa que a tua mão esquerda saiba o que fez a direita e vice-versa, não toca a trombeta. E falando um pouco daquele cidadão, do Diógenes, né? Que achava-se ser o homem perfeito, o homem integral. Hoje muitas são as pessoas, queridos, que estão nesse caminho equivocado. Muitas são as pessoas que estão envaidecidas, achando que elas são as únicas que rezam, que ajudam, que socorrem, que oram, que dizimam fielmente. Eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, adúlteros, eu não sou. Eu rezo tantas vezes, eu jejuo, dou esmolas, e aí a gente faz aquela lista. E eu vou mostrar para vocês rapidinho, queridos, um grande doutor da igreja, São João da Cruz, que ele vem dizendo que o ser humano, quando ele se volta para Deus, ele prospera, ele cresce, ele avança. E isso é bom. E quando o ser humano avança na direção de Deus, ele tem vontade de rezar, de estar diante de Deus, de ler as Escrituras, de meditar, de se mortificar, de despossuir-se de tantas coisas periféricas, sensitivas, materiais, que atrapalham a nossa caminhada rumo a Deus. Ele tem vontade de estar nas coisas de Deus, meditando, divagando, querendo Deus. Ele passa momentos grandes diante de Deus, rezando, orando. Ele penitencia-se, ele foge do mal. A alegria dele é fazer as coisas de Deus. E isto é muito bom, queridos. Mas São João da Cruz, este doutor místico da igreja, vem dizer o seguinte: nesta prosperidade, muitos principiantes sentem-se tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos,
que lhes nasce certo ramo de soberba oculta? De onde vêm a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos? Condenam em seu coração a outros, quando não os veem com um modo de devoção que eles queriam, e chegam até a dizê-lo claramente. Quantas pessoas falam na cara das outras? Como Diógenes, estou procurando um homem de verdade. Tornam-se semelhantes ao fariseu. Olha o que eu dizia. Que louvando a Deus, se gabava das obras que fazia, enquanto desprezava o publicano. Olha aqui. A estes mesmos principiantes, frequentemente o demônio, isso é forte, queridos, o demônio aumenta o fervor e desejo de fazer estas e outras obras, para que, juntamente, lhes vá crescendo a soberba e presunção. Sabe muito bem o inimigo que todas estas obras e virtudes assim praticadas não somente de nada valem, mas se tornam prejudiciais a eles. E a tanto mal costumam chegar alguns, que a ninguém quereriam parecesse bom senão eles mesmos. Assim, com obras e palavras, aproveitam toda a ocasião de condenar e difamar o próximo, em vez de considerarem a trave que tem nos seus olhos, ficam a observar o argueiro nos olhos do seu irmão. Coam o mosquito alheio e engolem o seu próprio camelo. Amém? Depois a gente fala mais alguma coisa. Olha aqui o Diógenes lá do 5º século antes de Cristo. 1500 e alguma coisa. São João da Cruz. Ele vem falar exatamente isto. Ele vem retratar a soberba, a vaidade daquele grande filósofo da Grécia Antiga. Quantos e quantos cristãos, queridos, estão vivendo esta mentira? Deus quer que escolhamos o bem, a vida. A bênção, queridos, a vida é o próprio Deus. O bem é o próprio Deus, na sua essência. Deus quer que façamos todas estas coisas, mas não com este orgulho, com esta soberba, com esta presunção. Quando Deus está dizendo, escolhe o bem, a bênção, escolhe a vida, Ele está dizendo, escolhe a verdade. Façamos isso, tenhamos todas essas práticas, essas atividades, como sendo verdade, como sendo verdadeiras, autênticas. E quando nós as fazemos com autenticidade, de pouco importa as vaias, de pouco importam os holofotes. Então, queridos irmãos, no outro vídeo, eu leio uma outra parte para vocês, que ele está falando quem são as outras pessoas, o contrário de tudo isto aqui. Então pensemos nisto, escolhamos o bem, a verdade, a bênção. Porque quando instrumentalizamos Deus por meio de práticas religiosas, em função da nossa ascese, em função da nossa caridade, em função da oração, em função das nossas penitências, quando estamos instrumentalizando Deus por meio dessas obras para sobrepor-nos, para sermos vistos, estamos escolhendo o mal. Estamos escolhendo a maldição. Estamos escolhendo a morte. E eu já disse, queridos, que quando a morte é o mal definitivo, a morte é o mal definitivo. Mas esse mal definitivo, ele é precedido pela dor, pela angústia. Quantas pessoas ditas cristãs estão vivendo dolorosamente? E são pessoas que aparentemente rezam muito. São pessoas que aparentemente são muito penitentes. São pessoas que
Dá vontade até da gente fazer um andor e sentar aquela pessoa em cima. Mas são pessoas que destilam uma infelicidade tal que é incompatível com a sua prática. São pessoas tão amargas, tão azedas. São pessoas tão dissolvidas da alegria, que a gente fica a pensar, mas o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. São pessoas que o próprio demônio levou-as a orgulharem-se. E ele ainda incentiva as pessoas a agirem daquela forma, a praticarem os seus exercícios espirituais, a sua ascese, de forma presunçosa, de forma orgulhosa, de forma a ostentar-se, de forma a ser vista por outras pessoas como uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas na verdade, o seu dia a dia depõe contra essa pessoa e diz que ela não escolheu o bem, ela não escolheu a bênção, ela não escolheu a vida, mas ela escolheu a morte. Sobre todos nós hoje sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.